E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Hoje eu decidi tirar uma dúvida, mais uma vez, de um inscrito aqui no canal. Vocês sabem que aqui eu gosto de comentar um pouco mais sobre o trabalho dentro de uma clínica de psicologia, falar sobre psicologia clínica para as pessoas que têm interesse, para as pessoas que têm curiosidade a respeito. E hoje eu falo da dúvida do Levi, que é um inscrito que geralmente encaminha algumas questões para nós, encaminha algumas dúvidas e comenta bastante. Muito obrigada, Levi, pela sua dúvida, sempre contribuindo muito aqui para o As da Mente. E ele mandou a pergunta questionando se o psicólogo, a psicóloga, costuma cobrar por uma sessão onde o paciente não compareceu. Será que o psicólogo pode cobrar? Será que é comum cobrar por isso? Quais são os acordos que geralmente são feitos entre pacientes, clientes e seus psicólogos dentro da clínica de psicologia? Hoje eu respondo essa questão. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e esse é o As da Mente. Bem, geralmente quando o paciente chega pela primeira vez no consultório ou em um atendimento online, a gente explica algumas questões que são meio burocráticas, que são meio chatas, mas que são muito importantes serem compreendidas, principalmente se for um paciente, um cliente que não teve contato com a psicologia até então, que nunca fez terapia na vida. E é importante a gente explicar os detalhes da psicologia, como que funciona, é importante a gente citar algumas questões da própria organização do profissional que atende, ou seja, a questão do horário, a questão dos valores. É importante que sejam estabelecidos alguns acordos entre essas pessoas, porque, é claro, aquele espaço onde aquele paciente está também tem algumas questões prévias a ele, né? Tem uma questão mais organizacional, a questão da prática do ambiente e, é claro, o psicólogo, antes de tudo, também ele é um empreendedor ou ele trabalha para uma outra pessoa que tem o seu negócio próprio. Então, é importante que o próprio psicólogo, a psicóloga, tenha em mente que são necessários abrir esses espaços para discutir essas questões que não fazem parte daquela demanda do paciente, mas que são muito importantes também para gerar o vínculo e para gerar uma certa confiança também entre essas duas pessoas. É importante que se fale sobre o sigilo entre as pessoas, é importante que se estabeleça também esses pontos de prioridades, ou seja, é importante que o paciente tenha em mente as questões que demandam aquele contato, quais são os cuidados que devem ser tomados. É importante também que o profissional consiga tirar dúvidas que eventualmente surjam para aquele paciente, porque é claro que tem algumas questões também que são muito particulares e a gente tem que respeitar isso como pessoa, como profissional. Enfim, aquele espaço, aquela primeira sessão, ela é muito importante por isso, para a gente explicar, se apresentar e também tirar dúvidas a respeito do próprio papel do psicólogo dentro daquele espaço. E eu particularmente falo muito sobre a questão do horário, sobre a questão dos valores, sobre a questão do agendamento e também eu gosto de trabalhar muito com a comunicação com os meus pacientes. É claro que eventualidades acontecem, é claro que imprevistos eles vão acontecer também, a gente não tem como controlar isso, por isso eu acho que a comunicação ela é muito importante. Geralmente, os profissionais eles pedem, não só em psicologia, mas na área da saúde em geral, quando há um agendamento, quando há uma confirmação do paciente, a gente se sente mais confiante do trabalho, a gente se sente mais pronto também, porque existe uma preparação antes do paciente chegar dentro da clínica de psicologia. A gente geralmente lê um pouco do caso, tentando lembrar alguns pontos que são importantes. Então existe o trabalho antes, durante e depois que o paciente sai do consultório. É um pouco mais complexo do que parece ser à primeira vista. Então é importante que haja essa comunicação para que o profissional consiga se organizar também, porque ele tem uma agenda que ao longo do dia precisa ser mantida para que o paciente também acabe não esbarrando no horário do próximo e causando aquela questão em sequência. Se o paciente não comparece e não avisa, é claro que já existe aí um ruído de comunicação, uma desatenção ou uma questão que deve ser tratada entre os dois. E sim, se o profissional ele se dispôs naquele horário, se foi acordado aquilo, se houve um trabalho
prévio, se houve uma preocupação do profissional em chegar no horário, em atender aquela pessoa, é possível sim que seja cobrado aquele valor. Geralmente a gente tem um horário de acordo com o paciente para que seja avisado. Geralmente 12 horas, 6 horas ou até um dia de antecedência é um aviso onde o próprio paciente consegue remarcar aquele horário para que ele consiga aproveitar o horário da semana que foi agendado e também para que ele consiga dar continuidade ao seu próprio processo. E é claro, gente, que nós, psicólogos, a gente não vê vantagem quando a gente recebe por um honorário que não foi cumprido, porque o nosso objetivo, é claro, é conseguir dar continuidade ao processo, é fazer com que o paciente consiga seguir nos seus passos, consiga eventualmente prosseguir na sua linha de raciocínio, ter espaço para falar daquilo que ele gostaria de falar ou daquelas questões que são importantes falar. Então, é uma questão que ela é problemática também para a gente, então não achem que isso é positivo para o profissional. Para a gente também é ruim, mas existem os combinados e é claro que o combinado ele precisa ser mantido para garantir também os direitos do paciente, do cliente e para que o profissional também se sinta respaldado, para que o seu trabalho também seja valorizado e o horário combinado seja valorizado. E é claro também que se for uma percepção recorrente de que o paciente não comparece, de que ele não avisa, ou avisa em cima da hora, ou chega muito atrasado, essas questões todas, é importante que seja comunicado, que seja discutido dentro dessa relação psicoterápica. É claro também que a gente percebe que existem algumas pessoas que usam essas faltas um pouco para fugir da própria questão, para não se deparar com questões individuais que são abertas dentro do consultório e tá tudo bem, isso acontece, mas é importante problematizar, é importante que o próprio paciente repense sobre isso, mesmo que seja uma decisão que ele não toma de forma consciente, é importante que isso seja levantado, é importante que seja discutido, é importante porque isso também faz parte do processo psicoterapêutico. Então, só para finalizar, sim, acontece, o paciente ele pode surgir com uma emergência, sim, é possível remarcar também de acordo de como for a comunicação entre os dois, como for o acordo entre os dois. É importante lembrar que cada profissional se sente seguro, cada profissional se sente respaldado para agir de uma forma ou outra. Alguns profissionais têm uma agenda um pouco mais enrijecida, um pouco mais cheia, e é difícil fazer as realocações dos pacientes, isso acontece, também não é um problema. Por isso que eu sempre acho que a comunicação, que o acordo entre as pessoas interessadas no processo é o melhor caminho a ser seguido. Então, se esse foi o caso onde você, por uma emergência, não conseguiu comparecer, não avisou com antecedência, enfim, aconteceu alguma situação onde você não consegue comparecer, não se sinta prejudicado, não se sinta minimizado e não pense que seu profissional esteja sendo um mau caráter com você. Esse foi o acordo e, é claro, eu entendo que o profissional ele vai fazer também o melhor possível dentro do seu alcance para conseguir reagendar, para conseguir mudar você para um outro horário, para conseguir te atender em algum outro momento, mas é importante que esses horários sejam respeitados, é importante que o seu dia seja respeitado, para que outros pacientes também respeitem os seus horários, para que o próprio profissional também respeite o seu horário e compreenda que você tem o interesse de comparecer, que entenda também que você tem o interesse de continuar a evoluir no seu processo, que você está se dedicando para isso e não fique bravo com o seu terapeuta, com a sua terapeuta, se isso acontecer, porque isso acontece, isso é possível e isso é normal. Assim também como em qualquer outro consultório, se você for no consultório de médico, no seu convênio ou particular, se você abrir esse espaço, se você contratar aquele profissional naquele horário e você não puder cumprir com o horário que você mesmo contratou, ele também tem o direito de se respaldar e de valorizar também o horário que foi separado, que foi programado, que você aceitou e que o combinado foi feito. Então, não pense que é uma questão de mau caratismo ou de falta de profissionalismo ou que o profissional é vigarista ou algo do tipo, porque o nosso horário tem que ser respeitado e a gente também tem outras coisas que são importantes serem feitas antes e depois de você entrar no consultório. Então, o nosso trabalho ele é feito mesmo que você não perceba.
Eu espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida de uma forma clara e, se não, também pode mandar mensagem ou no Instagram ou aqui nos comentários desse vídeo. Comente se você tem alguma dúvida. E é claro, gente, vamos evitar aqui ter alguns comentários de agressão. Eu sei que é uma situação que é chata, eu sei que é uma situação que é complicada, que nem todo mundo gosta, mas vamos evitar aqui comentários negativos, xingando profissionais ou expondo profissionais, porque esse não é o objetivo aqui do canal. Nunca foi, também não vai ser. Então tome cuidado com o que você fala para também respeitar a imagem das pessoas que você pode comentar aqui nas suas frases, ok? Vou contar com você para isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha legal falar sobre psicologia, explicar essas questões, falar sobre você, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida particular, se inscreve aqui no canal, compartilhe o As da Mente com outras pessoas que podem, claro, aprender um pouco mais com você e com os comentários também que surgem aqui, com as nossas discussões aqui embaixo nesses vídeos ou nos outros vídeos também aqui do canal. Seja bem-vindo se foi a sua primeira vez aqui nesse vídeo e, é claro, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ficar aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau, pessoal!